Olá, hoje eu gostaria de convidá-los a percorrer a história de Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos NA surgiu em 1953, no sul da Califórnia, a partir do programa de Alcoólicos Anônimos AA. Durante os primeiros 20 anos, NA cresceu lentamente. Nos anos 70, a sociedade começou a perceber que a adicção havia se tornado um grande problema e passou a procurar respostas. Em 1972, NA demonstrou sua maturidade com a abertura do Escritório Mundial de Serviço em Los Angeles, o que permitiu o surgimento de grupos em grandes cidades dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Narcóticos Anônimos publicou seu próprio livro em 1983, intitulado Texto Básico, que acarretou um crescimento explosivo da Irmandade, que na época já contava com 3.000 grupos. Hoje, Narcóticos Anônimos encontra-se presente em 132 países, realizando aproximadamente 63.000 reuniões por semana. No Brasil, existem atualmente cerca de 1.463 grupos, realizando aproximadamente 4.000 reuniões por semana. Os folhetos e livros estão disponíveis em 45 idiomas e em processo de tradução para mais 16. E o nosso texto básico alcançou a marca de 10 milhões de livros vendidos. NA é uma irmandade sem fins lucrativos de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um grande problema. Para ser membro de NA, não existem restrições sociais, religiosas, econômicas, raciais, étnicas, de nacionalidade, gênero, condição ou status social. Não há taxas ou mensalidades para tornar-se membro de Narcóticos Anônimos. NA não é afiliado a nenhuma outra organização, outros programas de 12 passos, centros de tratamento ou instituições penais. Como organização, NA não emprega conselheiros ou terapeutas, nem possui instalações para internações ou clínicas. A Irmandade também não oferece serviços vocacionais, jurídicos, financeiros, psiquiátricos ou médicos. O que NA oferece é um ambiente saudável, no qual os adictos possam se ajudar mutuamente para parar de usar drogas e encontrar uma nova maneira de viver. Reunião aberta. As reuniões abertas servem para que a comunidade em geral, familiares, profissionais e amigos conheçam a Irmandade. Reunião fechada. As reuniões fechadas são geralmente para as pessoas que têm problemas com drogas ou pensam ter um problema. Tempo limpo é o termo utilizado que expressa o período sem o uso de drogas. Drogas é qualquer substância que altere a mente ou o humor a nível de lucidez, inclusive maconha e álcool. Lembramos que Narcóticos Anônimos não tem opinião sobre nicotina, cafeína, açúcar e do uso de medicação prescritas por um médico e tomadas sob sua supervisão não comprometem a recuperação em NA. Adicto, um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. A nossa experiência demonstra que os adictos que não encontram o caminho da recuperação podem terminar sempre em prisões, instituições ou em morte. NA acredita que a adicção é uma doença progressiva, incurável e que, se não for tratada, pode levar à morte. Considerar a adicção como doença é algo eficaz para a recuperação de seus membros. Adicção é derivado do inglês addiction, que significa dedicação total, e do latim addictus, que significa escravo de. O aspecto mental da doença é a obsessão ou desejo incontrolável que leva o indivíduo a usar drogas, mesmo destruindo suas vidas. Aspecto físico é o uso compulsivo de drogas. O indivíduo é incapaz de parar de usar, uma vez que tenha começado. Aspecto espiritual. O indivíduo se torna egocêntrico e pensa que poderá parar de usar quando quiser, porém as evidências mostram o contrário. Vamos citar alguns dos resultados da doença da adicção. Negação. Nega-se o problema com as drogas. Substituição. Substitui-se uma droga por outra, acreditando que o problema é com aquela droga específica. Justificação. Justifica-se o uso sempre alegando que, se fossem dadas determinadas condições, abandonaria o uso.
Isolamento. Isola-se de pessoas e lugares com medo que descubram o uso, a não ser quando procuram maneiras e meios de conseguir mais drogas. Narcóticos Anônimos proporciona um processo de recuperação através da nossa rede de apoio. Uma das chaves de sucesso de NA é o valor terapêutico do trabalho de adictos junto a outros adictos. Os membros partilham suas conquistas e desafios para superar a adicção ativa e viver livres das drogas. A recuperação se baseia na prática de princípios espirituais contidos nos 12 passos e 12 tradições de NA. São eles: a admissão que existe um problema, a busca de ajuda, a realização de um profundo autoconhecimento, a admissão de defeitos a outro ser humano, a reparação pelos danos causados, a ajuda a outros adictos a se recuperarem, atração em vez de promoção, autossustento recusando contribuições de fora da Irmandade, a preservação sempre do anonimato de seus membros perante a sociedade. Para saber mais sobre a Irmandade, acesse o site www.na.org.br. Lá você encontrará endereço de grupos, horário de reunião, telefone das linhas de ajuda, folhetos da Irmandade, venda de literatura e muito mais. A nossa esperança é que este vídeo ajude o adicto a encontrar uma nova maneira de viver, longe das drogas. E vocês têm papel importante, sendo multiplicadores da nossa mensagem. Um adicto, qualquer adicto, pode parar de usar drogas, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver.